voltamos agora com o SPM no ar, especial de cinema, você em primeiro plano. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas para o Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. A gente tem alguma pergunta ou comentário, Débora? Sim, claro, a gente tem bastante pessoas interagindo na nossa live, inclusive o Pedro Rocha elogiou o nosso cenário hoje, muito obrigada, deu um trabalhinho. A Laura recomendou a série 3% da Netflix e também a Solange Maria disse que cinema de rua antigamente era um evento muito importante. Você tem medo de palhaço? E de bonecos? Já pensou em aranhas, zumbis e vozes no escuro? Se você já perdeu o sono por causa desses motivos, depois de assistir a um filme, saiba que você não é o único. O terror é um gênero que mostra nossos medos na telona. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário na reportagem de Vivian Loser. There you go. She's already Captain. Thanks. Alguém tá bufando? O filme It, a Coisa, arrecadou 327 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas e trouxe à tona a discussão: será que os filmes de terror voltaram com tudo? O cinema de horror e a cultura de horror está atingindo hoje um nível, digamos, quase mainstream. Então está se equiparando a gêneros consagrados como romance e drama, que são mais comédia, que são mais consumidos pela população. Então, acredito que hoje isso só tende a crescer, como mostra os resultados nas bilheterias e no próprio Brasil, com muitos cineastas aí, como Joel Caetano, o Rodrigo Aragão, produzindo muito cinema de qualidade aqui. O terror sempre esteve presente no imaginário humano e, a partir do século XIV, foi identificado o prazer em sentir medo. A partir daí, o cineasta francês Georges Méliès inaugura o gênero com o filme O Castelo do Demônio. Depois disso, as produções evoluíram e subgêneros foram criados. Nos Estados Unidos, nas décadas de 30 e 40, figuras mitológicas como vampiros e monstros são introduzidas nas telonas. Isso explica o sucesso de filmes como Drácula, dirigido por James Whale. Apesar disso, por mais que possuísse boas produções, o terror foi por muito tempo considerado um gênero marginalizado. Mas é a partir dos anos 60, com o lançamento do filme O Exorcista, que toda a concepção de horror passa a mudar. É o maior sucesso de bilheteria do mundo até então. E depois do Exorcista, o gênero ele se torna a produção premium, digamos assim. E a gente vê todos os grandes diretores aí fazendo filmes de terror. Então, o Coppola, o Stanley Kubrick, o Spielberg. Então, a gente vê que é um filme que ele realmente é um divisor de águas no gênero. No Brasil, em 1963, José Mongica Martins cria o personagem Zé do Caixão. É um coveiro psicopata à procura de uma mulher para gerar o seu herdeiro. Foi o primeiro cineasta a produzir filmes de terror no Brasil. Sem recursos técnicos, criou o filme na base do improviso. Fez mais de 30 produções e o filme Encarnação do Demônio o levou ao Festival de Veneza em 2008. Apesar da falta de grandes produções, o cinema independente de terror no Brasil sobrevive. Há 4 anos, o Festival Boca do Inferno divulga o trabalho de cineastas que, com um baixo orçamento, tentam aterrorizar o público. O público brasileiro gosta muito de filme de terror, embora ainda está precisando o pessoal valorizar mais o que tem dentro do Brasil. As pessoas têm um hábito, talvez sei lá, um preconceito, alguma coisa com coisas brasileiras, com coisa nacional. O que vem de fora acaba sendo mais interessante e tem muita coisa boa no Brasil. Mas se esses filmes causam medo, nojo e te fazem sentir na pele todo o horror vivido pelos personagens, como explicar o sucesso? É um medo seguro, né? Você acaba conhecendo coisas que você talvez não conheceria na vida real. Eu acredito que isso nos ajuda a lidar com sentimentos e emoções de maneira diferente no nosso dia a dia mesmo. Se você libera um pouco de adrenalina vendo algum filme ou fazendo alguma coisa que libera adrenalina, sei lá, você vai se sentir melhor, você vai ser uma pessoa mais equilibrada. E o pessoal gosta de sentir medo, gosta desse medo seguro que o filme proporciona. Here's Johnny! Come on! Get in the corner! Don't look! 2017 ficou marcado como um ano que reuniu importantes títulos do terror. O gênero saiu do mercado underground e virou tendência.
Longas como It, A Coisa, Fragmentado e Annabelle 2 atraíram a atenção de um público que não está tão atento na produção de terror e fizeram números que atingiram recordes históricos. Isso começou a acontecer quando as grandes produtoras começaram a investir no gênero. Em sua opinião, Letícia, por que você acha que a galera procura mais os gêneros de terror hoje em dia? Hoje em dia a produção é muito, assim, eles investem bastante em terror, né? A It é o maior exemplo disso, porque foi uma superprodução absurda. O marketing feito em cima do filme foi enorme. E, cara, fora os filmes de super-herói que sempre chamam a atenção, o It é um dos filmes que eu mais escuto falar de 2017, porque foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Ninguém esperava muito, justamente porque terror era meio marginalizado. E quando saiu o It, cara, todo mundo adorou. Eu mesmo adorei It, amo de paixão. Na nossa live, a galera tá comentando muito que terror é o gênero favorito deles. A Clara, por exemplo, ela odeia palhaços. A Júlia também, ela fala que é o pior monstro que existe. E a Bianca, ela gostaria de saber a sua opinião sobre a adaptação de It. Eu adorei. Eu não tenho medo, eu tenho medo de zumbis, de palhaço eu não tenho. E It, eu fui assistir, assim, completamente desacreditada. Quando eu saí do filme, eu fiquei, gente, que filme bom. Tipo, teve cenas que eu realmente fiquei com medo, sabe? Com medo mesmo. Tipo, já pensou se esse negócio fosse real? E eu achei muito bom. O livro é enorme, né? E aí eles conseguiram, a primeira parte, colocar tudo o que tem no livro, tipo, não tudo, mas tipo, grande parte necessária no filme. Eu achei sensacional. Quem assistiu e quem leu o livro acabou gostando muito da adaptação, acabou sendo muito fiel, né? E a fotografia do filme ficou muito boa, tanto que você vê, se você assistir o filme, você vê cenas do filme fora, assim, na própria matéria que acabou de passar, você não consegue não lembrar daquela cena, tipo, um sorriso abre no seu rosto porque você lembra, tipo, cara, essa cena eu tava com muito medo, sabe? Sensacional, eu achei perfeito, assim, uma obra-prima. Inclusive o Pedro Rocha, ele comentou que essa foi a melhor reportagem, que ele gostou muito. Bom, cinema e games são produtos que fazem bastante sucesso e rendem muito dinheiro para a indústria do entretenimento. Com isso, muitos jogos são adaptados para telonas ao redor do mundo. Saiba quais são eles agora. Você já viu esse filme? Sabia que ele só existe por causa do game Resident Evil? Mas esse não é o único caso. O primeiro jogo a ter sua representação nas telonas foi o Super Mario Bros. A produção da Nintendo foi exibida em 1993, mas com a história bem diferente do que os fãs do game conhecem. Mario e Luigi, que nos games são encanadores italianos, no filme se tornaram nativos do Brooklyn e precisam resgatar a princesa Daisy e seu pai do Rei Koopa. O filme é considerado um fiasco para os fãs por conta da aparência dos personagens. A franquia Street Fighter da Capcom também teve seus lutadores transportados do 2D para a realidade. O primeiro filme veio em 94, com Van Damme interpretando o soldado americano Guile. Em 2009, a lenda de Chun-Li, que mostra uma das primeiras personagens mulher nos games. No ano de 2015, lançaram mais um longa, O Punho Assassino, focado na dupla Ryu e Ken. Mortal Kombat também ganhou uma versão para as telonas em 95 e em 97. Ambas são fiéis à história do jogo, com lutadores da Terra defendendo o planeta de ameaças sobrenaturais. Personagens icônicos como Liu Kang, Sonya Blade, Raiden, Johnny Cage, Sub-Zero e Scorpion fazem participação no longa. Lara Croft, de Tomb Raider, ganhou vida na atuação de Angelina Jolie. Foram 2 filmes, um em 2001 e a sequência em 2003. Lara, que resolveu seguir os passos do seu pai arqueólogo, busca descobrir o que aconteceu com ele após seu desaparecimento. Voltando em Resident Evil, que é outra franquia que enfurece os fãs do game, personagens favoritos como Leon Kennedy, Jill Valentine e Barry Burton não aparecem nas versões da telona. Mesmo assim, já são 6 filmes feitos entre 2002 e 2016. Nem tudo é ruim, os filmes fazem um ótimo trabalho em adaptar os monstros que fizeram terror nos videogames. Silent Hill foi outro jogo de terror que ganhou versão em filme. O jogo, que é famoso pelo terror psicológico oferecido ao jogador, teve filmes no ano de 2006 e 2012. A atmosfera não conseguiu ser traduzida no filme, o que permite alguns sustos, mas não se compara ao que o jogo oferece. O jogo dinamarquês Hitman ganhou a primeira adaptação nos cinemas no ano de 2007 e em 2015 recebeu um remake, os dois com o nome de Hitman Assassino 47.
A série de 6 jogos conta a história de um homem criado para ser o soldado perfeito. Famoso por seu código de barras na nuca, o Careca é um agente secreto do governo que mata quem for solicitado. Mesmo com aparentes dificuldades de se adaptar a um jogo, Hollywood não desiste. Games como Príncipe da Pérsia, Need for Speed, Assassin's Creed e World of Warcraft, todos receberam adaptações nas telonas. Para a alegria ou terror dos fãs, jogos famosos como Uncharted, Shadow of the Colossus e Tomb Raider já têm filmes em produção. Será que Hollywood acerta dessa vez? Obrigada a todos que estão enviando perguntas para nós. Letícia, o Yannick, ele fez uma pergunta direta para você. Ele gostaria de saber se as adaptações de games para o cinema, sua opinião sobre, e será que essas produções atingem um público diferente da fanbase? Então, adaptação de game é complicado. A própria matéria mostrou que é difícil, né? Porque o game, ele é muito interativo. Você controla ele, você faz o que você quiser com o personagem. O filme, ele tem todo um roteiro que pode não seguir o que os fãs acham que o jogo significa. Eu não me lembro de uma adaptação que tenha dado certo, na minha opinião. Eu acho difícil. As pessoas que gostam, normalmente, são as pessoas que gostam de ação. Porque não necessariamente ela foi para ver sobre o game, ela foi para ver a história. E a história sempre tem ação, porque games você necessariamente tem um mocinho ou às vezes um vilão, dependendo do game, que tem uma missão, né? Então, tipo, eu acho que é muito difícil você agradar a fanbase de um game fazendo uma adaptação para o cinema. É bem difícil. Além de tentar agradar a fanbase, você também tem que agradar outros públicos, né? Exatamente. Você tenta agradar os dois e acaba agradando o meio. Bom, no dia 18 de novembro saiu o primeiro trailer dos Incríveis 2, continuação do filme de mesmo nome, lançado há 14 anos atrás. A prévia mostrou o filho mais novo da família, o Zezé, descobrindo seus poderes. E em 24 horas foi visto 113 milhões de vezes no YouTube. Os Incríveis 2 têm estreia prevista para 28 de junho de 2018. Agora, para continuar falando de animações, a gente vai saber como esse universo está presente na vida das pessoas em uma reportagem de Ludmila Kandal. Os filmes de desenho e animações têm um lugarzinho reservado no coração de cinéfilos mundo afora, e sem essa de que eles são feitos apenas para crianças. A paixão por esses filmes transcende gerações e nunca saem de moda. Mas como será que eles são feitos e qual será o impacto que ele tem na vida das pessoas? A animação no Brasil no ano de 2017 completa 100 anos. O primeiro filme a ser exibido foi o Kaiser, um curta do cartunista Álvaro Martins. Para atender aos milhares de fãs conquistados ao longo destes 100 anos no Brasil, foi criado o Animamundi, que é um festival que reúne experiências para animadores, educadores, produtores e, claro, animaníacos. Este especialista e professor de animação, Richelle Souza, conta um pouco sobre o processo de criação destas animações e de como elas amadureceram ao longo dos anos. O processo de criação dentro da animação é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, né, dentro do mercado. Então, uma das paixões iniciais que me trouxeram para dentro desse universo era o processo de criação da animação antes, né, no início do desenvolvimento, né, nos anos 60, anos 50, onde o pessoal tinha que fazer essas animações manualmente, né, dependia de um determinado talento para trabalhar com essa área específica. Os softwares foram evoluindo, os programas foram evoluindo e hoje você tem uma facilidade, digamos assim, um pouco maior de lidar com esse processo de criação, mas é tão trabalhoso quanto era naquela época. Ele ainda revela o sucesso das novas animações no mercado. Particularmente esses novos desenhos eu gosto muito também, como Hora da Aventura, Rick e Morty. Idiot Rick, I'm not gonna drop. São desenhos que estão trazendo essas temáticas mais adultas e ajuda muito a disseminar a área, né, e são referência, né, do tipo de criação, são desenhos com acabamento mais simples, mas demandam também um trabalho de finalização, de animação dos personagens e encantam pelo tipo de conteúdo que tem, né? O sucesso é tamanho que muitos destes filmes ganharam Oscars, como Zootopia em 2017.
Outros ganharam continuações. Um exemplo é a Era do Gelo, que já tem 5 diferentes filmes. Alguns conceitos do cinema, como spoiler, por exemplo, são muito fáceis de entender, mas outros como reboot e remake são um pouco mais complicados. Hoje, a gente vai explicar para vocês a diferença entre eles. Remake significa literalmente refazer algo. Um remake traz um novo elenco e geralmente moderniza os elementos da trama, mas sempre mantendo o formato da obra original. Por exemplo, A Fantástica Fábrica de Chocolate foi produzido em 1971 e depois em 2005. Ambos os filmes contam a história de Charlie, um garoto pobre que ganha a oportunidade de visitar a fábrica de chocolates do excêntrico Willy Wonka e, ao final, spoiler, vence o concurso proposto pelo milionário e vira o novo dono da fábrica. É importante saber que a nova versão pode não ser completamente fiel ao original, podendo ter acréscimos de novos elementos, por exemplo. O importante é não fugir da essência do filme base. Agora os reboots são outra história. Eles têm a ideia de reinício. Eles pegam um filme ou franquia e começam do zero, desconsiderando produções prévias, permanecendo apenas os elementos mais básicos da trama. O exemplo mais comum que temos hoje é o caso do Homem-Aranha, que já passou por 2 reboots. Mas um exemplo muito bom também são os filmes dos X-Men. Os novos filmes, iniciados com X-Men Primeira Classe, desconsideram tudo que já existiu no universo dos mutantes. Ambas as franquias usam os personagens dos quadrinhos, mas com visões completamente diferentes. Então, o reboot é uma versão completamente nova de algo que já foi feito e que não considera e nem se relaciona com as produções anteriores. Já o remake basicamente repete o que já foi feito, mas com modernizações. Entendeu? Obrigada, Cristiane, por elogiar o nosso programa, ela tá adorando. E a Laísa também, que disse que está maravilhoso. Às vezes, rever mundos e personagens e tramas é muito satisfatório para nossas lembranças. Por outro lado, certas horas nós nos perguntamos se era mesmo necessário reviver tramas já consolidadas, com novas versões que parecem não honrar o legado de suas obras. Se a ideia é justamente essa de reformular algo quando está de uma história muito original, por que o público rejeita tanto essas obras, Letícia? É complicado porque o pessoal gosta da coisa clássica, né? Os filmes clássicos. Ah, esse filme foi muito bom, então foi clássico. Então, quando você faz de novo, algumas coisas que são tiradas, as pessoas falam, ah, mas faltou tal coisa, e aí o pessoal não gosta. Sempre tem aquela pessoa que sempre é fã do antigo e tenta achar alguns defeitos nos novos. Eu gosto quando eles refazem, porque, por exemplo, It, eles melhoraram muito todos os efeitos e tudo mais. Então, tipo, eu prefiro. Gosto do antigo, mas o novo eu prefiro. Tem pessoas que não gostaram, conheço muitos que não gostaram. A Laís, ela perguntou na nossa live o que você acha dos reboots dos filmes da Disney. Acham que vai atrair um público mais novo, que talvez não se interesse tanto pelas animações, ou as mais velhas? É difícil saber porque, assim, eles vão fazer um live action. Então, por exemplo, eu sou muito fã de Mulan. E aí, com todas as informações que vão saindo, que tipo, talvez o Mushu não vai ser computação gráfica, ele vai ser um personagem. Eu já fico tipo, opa. Pera lá, se ele não for uma computação gráfica, um dragãozinho pequenininho, eu já não vou gostar. Então pode ser que é o mesmo caso dos games, você tenta agradar 2 públicos, que é os fãs novos e os fãs antigos das animações, e agrada meio, tipo, só uma parte de cada. É difícil. Agora vamos de volta com nossa repórter Juliana Betim, que está acompanhando o primeiro dia da Comic Con Experience. Bom dia, Juliana, como estão as coisas por aí? Bom dia, gente. Eu tô aqui na entrada mesmo oficial. Acabou de liberar. Começa agora meio-dia. A luz aqui tá um pouco ruim, mas eu tô bem na entrada. Eu conversei com o pessoal aqui na fila e tá todo mundo muito ansioso para determinadas atrações. Uma delas é a da Liga da Justiça, não, da Supergirl na Warner Bros, que promete fazer os visitantes voarem igual a Supergirl. Tá todo mundo mega ansioso aqui, pessoal. A Comic Con vai até o domingo, dia 10, e hoje é o primeiro dia e tá abrindo os portões aqui. É isso, pessoal. Tô de volta aí com vocês no estúdio. Obrigado, Ju. Bom, e nós chegamos ao fim de mais uma edição do SPM no Ar. Eu queria agradecer a presença da Letícia Fernandes, nossa convidada, e também da nossa repórter interativa, Débora Sá. Foi um prazer. Agradecer também a você que acompanhou a gente durante essa jornada. Se você quer continuar ligado no mundo do entretenimento, se liga então na página do Lady Murphy.
Nosso Facebook é facebook.com/face do Murphy, o Instagram e o Twitter são @MurphyDelay e no canal do YouTube você sempre fica ligeiro lá no nosso Facebook que a gente vai divulgar tudo o que vai acontecer. E que a força esteja sempre com você.